Alô, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês e falando sobre o Flamengo, meus amigos. O Flamengo, meus amigos, o Flamengo, meus amigos e minhas amigas, erros do Tite, teve a situação aí do time do Flamengo, não deu certo e o Flamengo tomou aí os gols de bola parada e o Juventude venceu de virada contra o Flamengo e o Flamengo continua líder na competição, né? Empatado em número de pontos com o Bahia, né? 9-7, por dois gols. Por dois gols, né? O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Bahia, inclusive, né? Então, o Pedro abriu o marcador para a equipe do Flamengo, o Lucas Barbosa empatou no primeiro tempo e o melhor no segundo tempo, né? O time da casa venceu com o gol do Mandaca e o Rossi salvando tudo. E o Rossi salvando tudo, inclusive, né? O time do Flamengo tem aí o seu goleiro, Agostinho Rossi, salvou tudo, mas não impediu a derrota do Flamengo no estádio Alfredo Jaconi. E vamos falar aqui de tudo, botando aqui os pingos dos is aqui nessa situação do Flamengo, que continua sendo líder do Campeonato Brasileiro na competição, tá bom? Mas antes disso, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva no canal do YouTube, compartilhando os nossos vídeos, ativando o sininho das notificações e também deixando aquele like que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais e também acompanhando o nosso Conversa de Torcedor pelas redes sociais, no Facebook e também no Instagram, @Conversa de Torcedor. E não esquecendo, Conversa de Torcedor Notícias, toda terça e quinta, 18 horas para você aqui no nosso canal do YouTube e também aos sábados também, às 11 da manhã, ao vivo, aqui na nossa rádio, nossa Copacabana 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração. Acompanhando pelas plataformas digitais, na rádio Nossa Copacabana, no site radioNSC.com, pela Rádio Nest, pela Dial 98.7 FM, também pelo YouTube do Conversa de Torcedor ao vivo e muito mais para a gente falar muito sobre a Copa América, a Eurocopa, também falando sobre o Campeonato Nacional, esporte, tá vindo Olimpíada também, Olimpíada tá chegando, então vamos falar aqui sobre isso também, para a gente repercutir sobre os Jogos Olímpicos, melhor dizendo aqui para você, a Olimpíada de Paris, que tá chegando aí nessa fase aí, com certeza vamos torcer pelos brasileiros em busca do sonho dourado, o sonho da medalha de ouro, o sonho da medalha, né, o sonho da medalha, né, que o Brasil tanto precisa aí, representado aí pelos atletas brasileiros que vão lutar por medalhas, tá certo, pessoal? E falando de futebol aqui, vamos falar aqui do Flamengo, meus amigos e minhas amigas, erros, né, do Tite, né, que são evidentes, que foram evidentes. O Juventude virou no segundo tempo de partida, né, inclusive, pela 13ª rodada, né, o time do Flamengo teve aqui alguns erros, né, que a gente tem que falar aqui. O time do Juventude fez valer o valor casa para derrotar o time do Flamengo, teve uma boa atuação, especialmente no segundo tempo, mantendo a invencibilidade de 27 anos, quase 27 anos sem perder para o Flamengo no seu estádio, 13 jogos, né, contra o Flamengo em Caxias do Sul, e é o 10º colocado com 16 pontos ganhos, certo? E o Flamengo continua na liderança por 2 gols de vantagem. Por 2 gols de vantagem. Isso porque o Bahia venceu. O Bahia venceu o jogo contra o Vasco por 2-1. Então, o time do Bahia, o Flamengo e Bahia estão com 24 pontos ganhos, empatados em número de pontos. Com 2 gols de diferença, o Flamengo consegue estar na liderança no Campeonato Brasileiro. Então, meus amigos, falando do primeiro tempo, inclusive, meus amigos, o Flamengo teve aí um jogo equilibrado na partida no estádio Alfredo Jaconi, né? O Juventude e o Flamengo dividiam aquele protagonismo, né? O protagonismo no jogo aí no primeiro tempo e revezaram bons momentos no jogo. O Flamengo abriu o marcador com o Pedro, né? No lance aí de peito, né? Após o cruzamento do Luiz Araújo, mas o Juventude empatou logo em sequência, né? Numa jogada de bola parada, né? E o Lucas Barbosa cabeceou após o cruzamento do Nenê e depois aí de uma boa chance para cada lado, mas o placar foi de 1-1 para o intervalo. Então, que a gente tem conseguindo aí. O Flamengo, o time do Flamengo teve a chance de fazer o gol, inclusive, tá? A gente tem que lembrar aqui, né, pra gente falar aqui com o Lohan, inclusive, justamente com o Lohan,
né, que teve algumas chances de gol, né, inclusive, né, e uma delas foi por uma defesa, né, do Matheus Kraus, né, inclusive, né, na pequena área de cabeça, e o Matheus Kraus tirou, né, inclusive, e também com o Ross também, que teve boas defesas no primeiro tempo, né, os goleiros trabalhando, inclusive, né, trabalhando no jogo no primeiro tempo, diga-se passagem, conseguindo aí ter algumas alternâncias, né, de protagonismo nas duas equipes, né? Foi um jogo equilibrado no primeiro tempo, inclusive, certo? E no segundo tempo de partida no estádio Alfredo Jaconi, por sua vez, foi de uma leve vantagem para a equipe gaúcha, né? E o time da casa conseguiu ter mais posse de bola, o Flamengo sentiu cansaço, né? O Menezendo teve a situação do time do Flamengo tentar algumas chances e sentiu aquele cansaço, né? Sentiu aquela nessa situação do time, né? Lógico, o time do Flamengo teve aí alguns dos jogadores não conseguiram jogar bem. O Lohan, por exemplo, que eu já tinha falado sobre isso, que perdeu algumas chances de gol, né? Inclusive de uma cabeçada aí na pequena área para uma boa defesa do goleiro Matheus Kraus, né? Que eu já tinha falado sobre isso, né? E falando dos goleiros, né? Que foram protagonistas, né? No jogo nesta quarta-feira. Rossi e Matheus Kraus. De um lado, o Agostinho Rossi do Flamengo e Matheus Kraus do Juventude, né? E fizeram boas defesas. Até os 41 minutos, né? O Luiz Mandaca saiu do banco, aproveitando um cruzamento aí do escanteio, né? Desviando aí para o gol do argentino. No final, o jogo foi aberto, jogo aberto e pressão das duas equipes, mas o Juventude conseguiu para segurar a vitória. E principalmente aí, né? O time do Juventude teve aí também teve os ataques também. O Rossi, né? Conseguiu defender no lance, né? No lance aí, na cara do goleiro, inclusive, né? Depois do cruzamento do Nenê, né? Que teve aí uma cabeçada aí para a defesa do goleiro, do grande lance aí para a defesa do goleiro Rossi, inclusive, né? Na linha, em cima da linha, né? Por uma defesa aí em cima da linha, conseguindo fazer defesa. E aí o time do Flamengo teve algumas alternâncias no segundo tempo, né? Teve aí algumas alternâncias, tivemos aí o Gabigol, por exemplo, temos aí, até porque, um detalhe também sobre isso também. Primeiro detalhe sobre isso, primeiro detalhe que teve uns erros do Tite, que a gente já estava falando sobre isso. É a escalação do Vitor Hugo, que é um jogador que infelizmente não jogou bem também, né? Além do Lohan, o Vitor Hugo também não jogou bem, né? E aí entrou o Gabigol no lugar dele e aí tentou fazer alguma coisa, né, no ataque junto com o Pedro, né? E aí, tendo a situação de 4-4-2 para tentar fazer de algumas chances de gol, até também a situação do time do Flamengo, o Alan também não entrou bem, inclusive aí na segunda etapa, né? Que entrou aí na segunda etapa. Então, meus amigos, o Flamengo teve algumas situações que não foram, né, de alguns jogadores que não entraram bem na partida, e aí teve alguns erros do Tite que até sendo questionadas. Então, isso aí, tendo aí a situação do time do Flamengo, que precisa mudar essa forma aí. E também ainda teve reclamações, né, da equipe do Juventude em cima do Ross, porque teve aí de uma cena que chamou muito mais atenção na primeira etapa, logo aos 2 minutos de partida, o Gabriel Tagliari, que é o atacante da equipe do time do Juventude, né, que finalizou para a defesa do goleiro Rossi, firme, né, para a defesa do goleiro firme, né, para a defesa firme do goleiro Rossi, e aí o goleiro rubro-negro, porém, ficou muito tempo com a bola nas mãos e gerando reclamações. Por regra, nessa situação, o goleiro só pode segurar a bola por até 6 segundos até recolocá-la em jogo, né? O Rossi permaneceu com a bola por cerca de 15 segundos. 15 segundos. E aí, até a reposição, né? O Nenê de frente para o argentino, na entrada da área, gesticulou bastante e reclamou com a arbitragem. Então, tendo aí a reclamação da equipe do Juventude. Então, o time do Flamengo é o líder por enquanto, com 24 pontos ganhos, seguido aí pelo Bahia com 24, com 2 gols, né, de diferença, né? E o Juventude é o 10º colocado com 16 pontos ganhos na classificação do Campeonato Brasileiro. Então temos aí o Flamengo enfrenta o time do Cruzeiro às 18h30 do Maracanã, no domingo.
E o Juventude vai até Ceará, lá no Castelão, enfrentar o Fortaleza às 4 horas da tarde. Então o Flamengo precisa muito dessa vitória para conseguir estar, né, continuar na liderança do Campeonato Brasileiro, porque agora, meu amigo, porque agora vai ser aí de arrepiar aí. Como melhor dizendo aqui, só para a gente atualizar, né, mais uma vez a atualização do Campeonato Brasileiro, o time do Juventude é o 12º colocado, depois aí na situação do Campeonato Brasileiro. É o 12º colocado, o Juventude no Campeonato Brasileiro, com os 16 pontos ganhos. Teve aí a rodada que terminou, então temos aí o Juventude na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro de Futebol, o time do Juventude, tá bom, pessoal? Só para a gente atualizar no Campeonato Brasileiro, correto, pessoal? Então temos aí Flamengo contra o Flamengo contra o Cruzeiro, melhor dizendo aí, no Maracanã, às 6h30 no Maracanã. E o Fortaleza Juventude às 4 horas da tarde na Arena Castelão, no Ceará. Beleza, pessoal? Muito obrigado a todos vocês pela companhia em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês, acompanhando pelas redes sociais. Gente, se inscreva, compartilhe nossos vídeos, deixando aquele like que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho e também ativando o sininho nas notificações para você receber os nossos vídeos em tempo real para você e também acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, terça e quintas-feiras, 18 horas, aqui no nosso canal do YouTube do Conversa de Torcedor Notícias e também acompanhando também às 11 da manhã pela rádio NSC 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor no YouTube, ao vivo também, acompanhando pelo site radionsc.com, também pela Rádio Net e acompanhando também pela Dial 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração. Muito obrigado a todos pela companhia de sempre e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para você. Valeu, galera!